Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. E você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nós chegamos até a Tua presença, meu Deus. Em primeiro lugar, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tens produzido, Senhor, na nossa vida, tudo aquilo que Tu tens produzido de bem para cada um de nós, mas queremos te agradecer principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Sabemos que como pecadores, ó Pai, contumazes, nós diariamente carecemos do Teu perdão, meu Deus, da Tua misericórdia. Por isso nós iniciamos essa live te pedindo perdão pelos nossos pecados. Pedindo, Senhor, que a Tua mão protetora possa nos direcionar, meu Deus, ao longo da nossa caminhada, nos dando sempre um bom propósito. Neste momento em que estamos iniciando, meu Deus, essa reunião de oração virtual, nós invocamos a Tua presença. Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipotente, Senhor Todo-Poderoso. Por isso, Pai querido, visita, Senhor, cada família conectada conosco, cada irmão, cada irmã que conosco, ó Pai, compartilha já ao longo desses tempos, ó Pai, deste momento de comunhão contigo. Que todos os amados irmãos e irmãs que participam da comunidade em oração sejam abençoados por Ti, meu Deus. Que cada um daqueles que venha receber essa live por compartilhamento, receba igualmente, meu Deus, as bênçãos que Tu tens reservada para cada uma delas. E que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos orientar, nos animar, meu Deus, ao longo destes momentos em que estaremos reunidos e ao longo de todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, é bom voltar, né, depois de um período de recesso por motivos de saúde. Nós estamos retomando hoje a realização da live Comunidade em Oração. Ainda não estamos 100% restabelecidos, mas achamos que é o momento de retomarmos, embora mais adiante nós tenhamos que fazer uma nova pausa, porque vamos operar o outro lado da vista, né? Mas é bom rever os irmãos, reencontrá-los e certamente, com certeza, os nossos corações se alegram por estarmos novamente juntos na comunidade em oração. Saudamos aos irmãos, irmã Nelma Regina, irmão Oswaldo Siqueira, irmã Nazaré Curtinhas, irmã Fátima Curtinhas, irmã Delma Barata, os irmãos lá de Belém do Pará, irmã Maria Cristina, os irmãos camaradas, os velhos camaradas, fuzileiros, os pastores fuzileiros navais também que participam conosco. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. E nós vamos estar falando hoje sobre o projeto de Deus para a família, né? A família tem estado muito em evidência nesses últimos tempos, não só por conta de pandemias, não só por conta de tantas ameaças, né, que a violência tem imposto sobre a humanidade,
não só no contexto brasileiro, mas no contexto internacional. Então a família tem sido atingida de uma forma terrível, né? E nós estávamos refletindo sobre isso e questionamos, será que foi isso que Deus idealizou para que a família, né? A primeira coisa que Deus estabeleceu após criar o homem e a mulher foi a família, né? Então Deus tem um projeto específico para a família. E é bom nós relembrarmos a respeito desse projeto de Deus, até para que nós, como cristãos, como homens e mulheres que cremos, né, que creem em Deus, nós possamos também alinhar a nossa conduta, a nossa condução, né, a nossa direção sobre a nossa família. A família tem estado muito dispersa, a família tem se descaracterizado, a família tem perdido aquela força, né? E por conta também da propaganda que é massiva, né, em cima da família, né, tentando desvirtuar, descaracterizar, desmotivar o casamento e todas essas situações que envolvem, a família parece que está se enfraquecendo. Então é bom nós refletirmos sobre o projeto de Deus para a família, justamente com o intuito de resgatarmos essa máxima de Deus. Deus criou o ser humano e disse que o homem não era bom que o homem estivesse só. Então Deus instituiu, né, a família, criou a mulher e colocou um ao lado do outro para que ambos caminhassem lado a lado, constituindo assim a célula máter da sociedade. Então, quando nós contemplamos a criação, nós percebemos que Deus se agradou, pois tudo o que ele havia feito era bom. E ao ver o homem, ele declara: não é bom que o homem esteja só. O plano do Criador nunca foi que o homem fosse solitário. Além do seu projeto como indivíduo, Deus fez um plano para a família, ou seja, Deus estabeleceu o ser humano e deu a esse ser humano a condição de ser um indivíduo. Claro, cada um de nós, né, somos um indivíduo. Nós temos a nossa mente, nós temos a nossa inteligência, nós temos as nossas potencialidades, individualmente falando. Então, quando nós nos unimos à mulher e nós estabelecemos a família, aí nós vamos estar entrando numa outra área, num outro projeto que Deus elaborou, né, concomitantemente. Deus criou um ser único. Cada um de nós somos únicos, somos indivíduos, mas só nos completaremos quando constituirmos a família. Então dizem, né, os pensadores, os sociólogos, principalmente os sociólogos cristãos, que o homem sozinho, a mulher sozinha, eles são meios, são metade. Eles só vão se tornar um ser pleno quando há a união do homem e da mulher. E aí vêm os filhos, e aí a família está constituída. E dessa forma Deus atinge o seu objetivo, porque ele elaborou também um plano para a família. Em Gênesis 12:3, a Bíblia relata Deus abençoando a Abraão e a sua casa, e Deus diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Abraão foi um homem que foi levantado por Deus, né, para no meio
num universo de politeísmo universal, praticamente, era um politeísmo universal, né? Ele fosse aquele que seria a semente do monoteísmo. Abraão cresceu em meio a uma cidade, a uma sociedade politeísta, idólatra. O pai de Abraão era construtor de estátuas, de ídolos. E Abraão cresceu nesse meio, mas Abraão nunca aceitou aquilo como uma verdade. Ele vivia andando pela beira da praia, ele olhava para o céu, ele via as estrelas todas lá em cima, né? Ele via o limite entre as águas do mar e a areia da praia. Quando a maré enchia, ela avançava. Quando a maré vazava, ela recuava, mas sempre mantendo aquele limite. E essas coisas todas vieram a criar na mente de Abraão uma dúvida. Não é possível, tem que haver um ser supremo, um ser superior a todas essas coisas, que controle todas essas coisas. E um dia esse ser supremo se revela a Abraão e ordena que ele saia da sua casa, que abandone a sua parentela e que siga um caminho que o próprio Deus iria mostrar a ele. E aí que começa a história de Abraão, e já começa com essa promessa, né? Deus disse que abençoaria todos os que o abençoarem e que amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem. Então, a partir deste momento, Abraão passa a ser responsabilidade direta de Deus. Esse Deus se revela a Abraão, vai produzir realmente uma infinidade, né, de fatos, de acontecimentos na vida deste homem, de tal forma que ele vai se tornar o grande amigo de Deus, vai se tornar o maior herói da fé e vai se tornar também o pai do monoteísmo, porque é de Abraão que vão surgir as 3 religiões monoteístas que nós conhecemos hoje: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Todas as 3 religiões monoteístas saem do seio de Abraão. Então, da linhagem de Abraão nasceu Jesus. Como resultado, por meio dele, todas as famílias da terra podem ser salvas. Olha como é que o projeto de Deus vai se configurando, né? Ao longo da história da humanidade, ao longo da história bíblica, até chegarmos em Jesus. E Jesus é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através dessa perspectiva, nós entendemos que Deus olha para a humanidade pensando no sistema de famílias. Cremos que a salvação, a fé, as escolhas e o juízo futuro são individuais, sim. O pastor Luciano Subirá, um teólogo muito conhecido, ele tem um livro onde esse livro chama-se O Propósito da Família. E numa das páginas ele vai ressaltar Romanos 14:12 e diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Ou seja, a responsabilidade de aceitarmos a Jesus ou não é individual. Cada um decide, cada um aceita ou não, né? Então, por quê? Porque cada um, lá em Romanos diz que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. E o autor, ele afirma que existe uma diferença entre o propósito e a responsabilidade. O pastor Luciano Subirá, nesse livro, né, Propósito da Família, ele ressalta que há uma diferença entre propósito
e responsabilidades. Ou seja, qual é o propósito de Deus? Deus almeja a salvação familiar, mas a redenção em Jesus é uma escolha individual. Deus gostaria, Deus sonha, Deus almeja que todas as famílias sejam alcançadas, que todas as famílias sejam salvas. Mas quem vai dizer sim para a salvação é o próprio indivíduo. Por isso é importante que o pai, que a mãe, assumam esse compromisso de orientar os seus filhos desde a tenra idade a caminharem de acordo com a vontade de Deus, porque isso vai facilitar a que a salvação alcance a família. O pensamento de Deus para a família, a bênção sobre a vida de Abraão e sobre a sua família tinha o propósito de abençoar todas as outras famílias, ou seja, é uma bênção destinada a uma família, que é a família de Abraão, mas Abraão está representando todas as famílias da terra. Então esse padrão de propósito familiar é recorrente na palavra, assim como na vida de Noé também. Lembra o que aconteceu com Noé? Olha só, lá em Gênesis 6, 17 e 18, diz assim: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você, olha Deus falando para Noé, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha como é tremendo. Ao anunciar o dilúvio, Deus chama Noé e o oferece, Deus ofereceu livramento a Noé, não apenas a ele, mas para todos os seus familiares. O mesmo aconteceu com Ló, em Gênesis 19, 12 a 17, que eu deixo para vocês lerem aí. O Senhor oferece misericórdia e salvação não só a um indivíduo, mas a sua família. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Pois é, ele liberou a família de Ló. Mas o que acontece no meio do caminho? A esposa do Ló olha para trás e fica ali petrificada, como uma estátua de sal. No Novo Testamento, nós podemos citar o exemplo de Cornélio. Lembra? Cornélio, lá em Atos 11, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: e ele, Cornélio, nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então, assim como Paulo e Silas no encontro com o carcereiro em Filipos, também há um relato que fala sobre isso. Quando houve aquele terremoto na prisão, que Paulo e Silas estavam presos, o carcereiro ficou desesperado, porque sob a guarda daquele carcereiro estavam prisioneiros importantes. E ele pensou em se suicidar. Mas Paulo e Silas: não, calma, nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui. Como o carcereiro havia testemunhado que, apesar dos açoites, apesar das cadeias, eles estavam louvando ao Senhor, ele ficou estarrecido, ficou cheio de vontade de aceitar ao Senhor. E ele pergunta, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Olha só, o carcereiro perguntando para os presos: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele está perguntando: como é que eu faço para ter essa fé que vocês têm? Olha como é tremendo, E qual é a resposta deles? Diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você
e toda a sua casa. Olha só, a bênção, ela é abrangente, ela envolve não só aquele que aceita, mas através daquele que aceita o Senhor Jesus, toda a família é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, não há como ignorar o plano e o projeto de Deus, né? Deus tem um projeto, Deus tem um plano especial para as famílias. Nos relatos citados anteriormente, o Senhor abençoa pessoas e, consequentemente, a bênção se estende aos seus familiares, né? Então, o pastor Luciano Subirá, ele destaca que uma das primeiras bênçãos que encontramos na Bíblia como fruto da obediência ao Senhor foi destinada aos israelitas na época de Moisés, né? Quando ele diz: bendito será o fruto do seu ventre, lá em Deuteronômio 28:4. O mesmo acontece na história de José, em Gênesis 35, quando Deus abençoa a casa de Potifar, devido à presença de José naquele lugar. As parteiras, né, Sifrá e Puá, também foram abençoadas por temor a Deus. Elas contrariaram a ordem do faraó de lançar no rio Nilo as crianças, os meninos recém-nascidos, né? E diz lá em Êxodo 1:21, diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Olha como é tremendo. Então a gente não imagina, né, o cabedal de bênçãos destinadas à família daquele homem, daquela mulher, do casal que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ainda mais, as Escrituras relatam a importância da presença de Deus como resultado. Existe a bênção, olha aí como é tremendo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então a presença de Deus numa família, a presença de Deus na família, ela serve, né, como manancial de bênçãos para todos aqueles que ocupam aquela residência. Há uma relação extraordinária entre as bênçãos divinas e a família, né? A evidência que a bênção familiar parece vir antes das outras, a gente, né, claro, a gente tem essa evidência. Salmo 144, versículos 12 a 15 diz assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Sim, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Então é o projeto de Deus. Deus quer abençoar não só a minha casa, não só a tua casa, mas Deus quer abençoar o povo como um todo. Deus quer abençoar o Brasil como pátria. O Brasil quer abençoar o Pará, o Maranhão, o Ceará, o Pernambuco. O Brasil quer abençoar a pátria brasileira. Mas para que isso seja uma realidade visível, plena, inquestionável, é necessário que nós nos voltemos para o Senhor dos Senhores. A família é importante para Deus. As bênçãos prometidas fortalecem o conceito de que, antes de tudo, o Senhor se importa com a família e
certamente a valoriza. Que bom, né? Que nós pudéssemos compartilhar essa palavra com os nossos irmãos, os nossos parentes, para que a família fosse despertada no sentido de buscar essa reaproximação com Deus. Deus não está longe, Deus não está distante, Deus está ao nosso alcance. Ele está ao nosso alcance na medida da nossa fé. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Deus está ao nosso alcance na medida da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, né? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que contempla a família, Senhor, como uma menina dos teus olhos, que apresenta, Senhor, o projeto que tu tens elaborado para a família, para todas as famílias da terra, meu Deus. Sabemos as dificuldades que o mundo passa na atualidade. Nós sabemos, Senhor, a enxurrada de propagandas difamatórias aos princípios da família, ao casamento e a tantas outras coisas, ó Pai, ligadas a esse contexto. Mas nós te agradecemos porque a tua palavra vem e nos alenta, a tua palavra vem e nos desperta, a tua palavra vem, meu Deus, e nos acalma o coração, porque há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Há um Deus que não desistiu de abençoar a casa, não desistiu de abençoar os familiares, não desistiu de abençoar a nação. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que tu continues abençoando a pátria brasileira, que continues abençoando, meu Deus, as autoridades brasileiras, que tu continues abençoando a igreja brasileira, Senhor, que a igreja seja a grande portadora dessa mensagem de resgate dos valores da família, meu Deus, da tua presença, Senhor. Que a igreja seja a grande propagadora da tua presença no mundo, para despertar corações que estão adormecidos, para libertar corações que estão oprimidos, ó Pai, para salvar famílias inteiras das garras do inimigo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com aquelas pessoas cujos nomes estão no nosso livro de oração, pessoas pelas quais nós temos orado, Senhor, pessoas, Senhor, que estão carentes, ó Pai, de uma intervenção poderosa tua. E nós colocamos neste momento Dona Maria da Graça, esposa do Humberto, colocamos o Tenório, colocamos o Roxford lá em Belém do Pará, meu Deus. Pessoas que precisam do teu socorro, pessoas que precisam, meu Deus, de uma intervenção poderosa tua, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Juntamente com eles, todos aqueles que estão com os nomes aqui no nosso livro de oração, meu Deus. Pessoas que pedem pela saúde, pessoas que clamam por libertação, pessoas que clamam, meu Deus, por justiça, pessoas que clamam, Senhor, por oportunidades, por portas de emprego, pessoas que clamam pela família, Senhor. Socorre cada uma dessas pessoas, atende os pedidos de cada uma delas, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, aleluia, e para que, mediante o teu nome, todo joelho se dobre e toda a língua confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oramos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos, irmãos e irmãs. Saudando o irmão Norberto Gomes, né? O irmão Osvaldo, um abraço, que Deus abençoe e guarde o nosso repouso nessa noite, em nome de Jesus. Shalom Adonai!